amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, temos mais uma oportunidade de estarmos em comunhão com Jesus. Temos mais uma oportunidade de aprendermos e sermos envolvidos por suas falanges. Serenemos o nosso coração, respiremos fundo, aliviemos a nossa mente inquieta de todo o sentimento, tristeza, inconformidade, todo sentimento que seja contrário ao amor. E com muita alegria, com muita humildade, com muita gratidão, que possamos mais uma vez dizer muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado, Mãe Maria, muito obrigado, Espíritos benfeitores, que em nome do Mestre e da nossa Mãe espiritual, da providência divina e de sua misericórdia, nos envolve, nos protege, nos ensinam, nos escutam nos momentos em que estamos sobrecarregados e em sofrimento. Que possamos neste momento das nossas vidas agradecer muito o que temos e o que somos, pois que é um momento de muita prova, de muita coragem, de muita esperança. Que este momento, que este programa que vamos começar seja repleto de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Que assim seja. O trabalho que iremos desenvolver hoje está no livro Evangelho de Lucas 18, o capítulo 18, versículo 1. Orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, serás sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente?
Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todas as matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo dos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Mais uma lição daquelas que o irmão Jussi encontrou sobre esse assunto no Evangelho. Pois bem, Antônio, o irmão Lucas, na sua exortação, nos convoca o ânimo, orar sempre e nunca desfalecer. E Emmanuel, quando reflete a respeito da exortação de Lucas, refere a dificuldade que é viver na Terra. A Terra é um planeta de expiação e provas. Então sempre haverá para o habitante terreno a prova ou a expiação, ou os dois. Então a gente pensando qual o assunto do Evangelho que nos pode ajudar nessa reflexão, nós encontraremos no capítulo 25, Antônio, o ajuda-te que o céu te ajudará, uma consonância, onde no Evangelho esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará, é a mesma do buscai e achareis, e faz parte da lei de progresso, faz parte da lei de trabalho. Então nunca desfalecer é uma meta que nós temos na vida. As dificuldades que nós necessitamos fazer frente a fim de que possamos evoluir, elas são naturalmente do processo que vivemos aqui. E não perder a conexão com Deus, com Jesus, com as hostes superiores que em nome dele coordenam o processo de evolução da Terra, não só é uma obrigação da nossa parte, como é também um recurso que nos ajuda muito. Então ficamos, Antônio, com o capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará. Inclusive na primeira parte, no primeiro parágrafo, não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Mas encaixa nos dias de hoje. E como encaixa nos dias de hoje, meus irmãos? Como encaixa? Porque qualquer coisinha, a própria pandemia, que nos cerceou movimentos, que nos cortou muitas coisas que a gente poderia fazer e não faz. A própria pandemia, a dorzinha de cabeça, a dor que aparece às vezes, um problema que surgiu ali na frente, parece que inabilita a pessoa de fazer o bem, de trabalhar. Diz, ora,
e não desfaleça. Continue orando, acreditando e não perca a esperança. Vá trabalhar, sim. Trabalho tem, é só procurar que tem. E como tem? Até porque, Antônio, a lição dada é caminho para novas lições. Então, a pandemia não é o fim. Não é o fim. A pandemia é um caminho. E Emmanuel é muito feliz quando ele narra as várias situações do passado que já estão sepultadas. O Sinédrio, sim. Os romanos vaidosos. Onde estão aqueles que condenaram Jesus? Onde estão? Passou, tudo passou. E Jesus está aí. Tudo passou. E o mestre continua. Então, as trevas da Idade Média, né, que tanto mal fizeram para o nosso progresso espiritual. O interessante disso, meus irmãos, é que não é teoria o que nós estamos dialogando aqui. É prática, é ação, é vivência diária. Dizem os espíritos benfeitores que nós estamos amadurecidos intelectualmente para entendermos este processo, qual seja, de que o sofrimento, a luta, o combate, as dificuldades fazem parte do nosso dia a dia, da nossa luta, e vencê-los e ser feliz lutando para vencê-los é como nós devemos nos comportar. E não pensemos que não teremos cruz para carregar. Teremos sim, nós temos a nossa cruz. Nós não estamos na terra por sermos bonzinhos. Vamos ter a nossa cruz sim, mas com esta cruz, carregando a cruz, vamos ajudar sempre no bem comum, porque vai ter sempre alguém lá do lado pior que nós. Tem uma chamada, um videozinho, eu diria, podem procurar na internet, vocês vão encontrar, onde o Divaldo fala sobre o acaso. Não existe acaso, meus irmãos. A lei é perfeita. Então, se não existe o acaso e a lei é perfeita, aquilo que nos acontece não surgiu do nada. Tem uma causa, mesmo que essa causa seja desconhecida nossa. Por que isso é importante que se conceitue, que se relate? Porque a nossa ignorância frente à vida existencial do universo é enorme. Nós ainda não compreendemos no estágio que nós estamos vivendo a grandeza da criação, a grandeza do nosso Pai, tampouco a grandeza do Mestre Jesus. A gente não compreende. Nós ficamos estarrecidos, ou outros ficam maravilhados de ler ou de tomar conhecimento que um ser veio à Terra dar a sua vida para ensinar o amor a um povo que ele adotou como ovelhas do seu rebanho. A nossa inteligência, ela ainda não raciocina para a grandeza disso. E aí a gente também não entende que às vezes nós estamos inseridos em sofrimento, não é porque Deus quer punir, Antônio. Não é porque a vida quer nos maltratar. É porque a escola da vida está nos colocando a oportunidade de nós aprendermos as lições rumo à perfeição. Ajuda-te, trabalha, carrega a tua cruz, sempre voltado para o horizonte da oração para te fortalecer com aqueles que podem te ajudar e te ajudam e nos ajudam, Antônio. Não é porque os nossos sentidos não alcançam esta ajuda maravilhosa que esse mestre depositou sobre esse planetinha azul, que ela não existe. Ela existe e ela é muito forte. E às vezes, irmãos, ela se apresenta nas mãos
de pessoas muito humildes, em nome de Jesus. Por isso, Julci e queridos irmãos, nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Já diz os entendidos que os tempos são chegados. Já há tempos os tempos são chegados. Temos que nos adaptar aos novos tempos e principalmente aos novos tempos de luz que chegaram e nós muitas vezes estamos de olhos fechados. Abramos os nossos olhos para a nova luz que chegou. Há uma nova luz no horizonte. Temos que mudar conceitos? Sim. O conceito do homem velho tem que cair por terra. Há novos conceitos para o aprendizado. E há sempre um novo aprendizado. Somos seres milenares que estamos numa nova existência para aprender mais. E que na terra é escola e hospital. E que possamos deixar essa terra daqui para frente só escola. Só escola. Que possamos então, com a nossa força, com a nossa luz, querendo fazer o bem e nos ajudando mutuamente, deixar só a escola. Podemos fazer isso. O Jesus falava que podemos ser felizes nesta existência se nós assim optarmos. A opção está em cada um de nós, meus queridos irmãos, está em cada um de nós. Se nós ousarmos procurarmos ser felizes no carregar a nossa cruz, muitas das nossas feridas estarão sendo curadas pela simples maneira de proceder. E daí vocês vão dizer, como? Porque nós liberamos o nosso divino, Antônio. O nosso divino... Onde está esse divino? Está dentro de nós. Então, quando nós aceitamos a lei de Deus, quando nós deixamos de duvidar ou nós imputamos a Ele ou a condições externas as nossas vicissitudes, nós estamos deixando de ser felizes. Eu disse antes que a humanidade está pronta para receber esse ensinamento, que é um ensinamento que nos remete ao desejo constante de nos melhorar. Isso é muito claro na vida e fora. Esta melhora intelectual ela já ocorreu em larga escala, Antônio. Sem dúvida. Mas aquele ponto que tu tocaste, a lei do progresso, ela tem duas asas. Então, a asa da moralidade, da ética, da espiritualização é que tem que melhorar para toda a humanidade. Mas nós não precisamos nos preocupar com a salvação do mundo. Precisamos nos preocupar com a nossa salvação. Salvação no sentido de iluminação. Carregar a cruz com força, com vontade, com coragem, orando, entregando ao Pai, com muita fé, a nossa fraqueza, a fim de que ganhemos o auxílio para o enfrentamento. A carne poderá sofrer, diz aqui no texto, a carne poderá sofrer, mas a alma se liberta, porque este sofrimento é temporário. Tudo é temporário na nossa vida. O planeta de expiação é temporário. Habitaremos logo planetas com uma vibração de muito mais paz, de muito mais felicidade, de muito mais equilíbrio, onde o mal praticamente inexistirá. Semana passada ainda falamos sobre o vigiar e orar. Tudo é ensaio, tudo na vida é treinamento. Quando se diz vigiar e orar, e são palavras dos evangelhos, o que quer dizer? Vamos repetir então. O que nós temos que vigiar? O inimigo? O outro que está na esquina? Alguém que falou mal de nós?
alguém que nos julgou? Esse que nós temos que vigiar? Não, não, com certeza não. Temos que ter vigilância conosco. Vigiar o nosso interior. E aí sim, com esta vigilância, eu também vou pedir em oração para que Deus continue me dando esta força de vigiar e de orar. Principalmente a oração, agradecendo, mas também, por que não, pedindo, batendo. Bate, que a porta vai se abrir. Pede que obterás. Pede, por que não pedir? Pelo orgulho? Bate sim, pede para Deus te ajudar, te mostrar o caminho certo, sem julgar e vigiando. Isso. É importante que nesses estados de oração em que nós nos propusemos com muita frequência, que a gente tenha capacidade de dobrar o joelho. Dobrar o joelho significa ser humilde, reconhecer que a gente ainda é pequeno, que a gente pode fazer pouco, mas ter confiança, acreditar na providência divina, na misericórdia divina. Elas se apresentam das formas que a gente menos espera, mas sempre se apresentam. Então, Deus não libera nós do trabalho, do esforço, da dedicação. Por quê? Porque nos quer perto dele. E ainda na infância espiritual, nós precisamos aprender o caminho. E aí a gente encontra Jesus nos convidando a segui-lo, porque este é o caminho, segundo ele próprio diz. Vamos orar então agora nesse momento para as pessoas que estão aguardando, né? Importante que nós possamos manter o nosso equilíbrio. A oração nos traz esse equilíbrio. Tem pessoas que nos aguardam, e hoje especial para o Felipe Berni também, para a família toda, né? Para a dona Anália Ferreira, para a dona Bromilda Knack, a dona Maria de Lourdes, a dona Maria Cecília Rodrigues da Rosa, a Jandiva, o Fir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues e a sua família, a Zoida, a Gardênia, o Maurício Collen, a Tânia Shirley Hirsch, a Joana de Lima Fernandes Opp, Ilone Maria da Rosa, Alice Scorsato, Gabriel, seu filho, a Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, Walter Franco, também para Silmar Kist, Paulo Roberto Steffens e Silvino de Oliveira Ramos. Que todas essas pessoas que foram nominadas pelo Antônio possam ser envolvidas pelo manto de paz do Mestre Jesus, pelo amor da Mãe Maria e suas falanges. Também a Neuza, a Clair, Fetter, a Nica, a Ida, a Lorena, Maria de Lourdes, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertela, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, seu netinho, sua família, ao Geraldo Ortiz, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o Paulinho, a Jandiva, o Marquinho, o Ângelo, a Bruna, Lucimar, Norton, Evilásio, Maria Soleni, Andréia, Sônia, Vitinho, a Sandra, a Cláudia lá na Itália com a sua família, porque não existe tempo nem espaço para que a providência divina alcance aqueles que sinceramente se debruçam, suplicam, agradecem, se envolvem nas emanações do Mestre Jesus e suas falanges benfazejas. Que todos do movimento espírita ou do movimento cristão da região, da cidade, possam também igualmente ser envolvidos nesses momentos em que estamos encerrando o nosso programa pelas emanações do Mestre. Que assim seja.
Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. E não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.